O ano era 2010, e a cineasta Kathryn Bigelow fez história como a primeira mulher a ganhar um Oscar de melhor direção, no filme Guerra ao Terror, e é com esse momento histórico que iniciamos o vídeo hoje. Se tem uma coisa que os amantes do cinema antigo gostam de fazer, é lembrar com uma certa romantização da conhecida, a Era de Ouro de Hollywood, e sua glamourização, com ícones como Marilyn Monroe, Bette Davis, Clark Gable, Marlon Brando e tantos outros artistas, deu à época um status de cult. Porém, uma pesquisa feita na Universidade do Noroeste, em Illinois, nos Estados Unidos, retirou o brilho dourado, para revelar uma indústria manchada pela desigualdade de gênero bastante cruel. Um novo estudo vincula a expulsão de mulheres como diretoras, roteiristas e produtoras e outras atividades de bastidores do cinema, com a ascensão dos grandes estúdios de entretenimento. A Era de Ouro de Hollywood viu uma queda massiva na representação cinematográfica feminina. A pesquisa sobre o significativo desequilíbrio de gênero em Hollywood revela longas tendências na representação feminina na indústria cinematográfica dos Estados Unidos, especificamente um declínio acentuado associado à era conhecida como sistema de estúdio. De 1930 a 1940, em que os executivos visavam apenas os lucros das obras produzidas. E como eu disse no início do vídeo, o fato da cineasta Kathryn Bigelow ter ganhado um Oscar por direção se torna um feito histórico para a história do cinema. Porém, pouca coisa mudou hoje em dia, mesmo agora em 2022 com o Oscar de melhor direção indo para Jane Campion, pelo filme Ataque dos Cães. Mas podemos dizer que hoje está bem melhor do que foi na Era de Ouro. No estudo, eles argumentam que os tipos de filmes que estavam sendo feitos, como faroeste, de ação e de crime, causaram a diminuição da representação feminina. Mas ao colocarem uma lupa sobre o cinema da época, descobriram que a diminuição ocorreu em todos os gêneros, incluindo musicais, comédia, fantasia e romance. Os pesquisadores da Universidades do Noroeste analisaram vários dados do arquivo, do Instituto Americano de Cinema e do Banco de Dados de Filmes do site IMDb. Eles sugerem que a ascensão do sistema de estúdio de entretenimento, que substituiu em grande parte do cinema independente, por algumas empresas administradas por homens, pode ser a culpada pelo início dessa tendência. A equipe de pesquisadores analisou 26 mil filmes produzidos entre os anos de 1910 a 2010. A equipe analisou todos os gêneros para medir quantas mulheres trabalhou como atrizes, roteiristas, diretoras e produtoras, em todos os gêneros, e todos os 4 tipos de trabalho. Os gráficos resultantes formam exatamente o mesmo padrão, em que as mulheres foram mais ativas nos anos de 1910 a 1920, em seguida, caiu drasticamente por volta de 1930. Em geral, descobriram que a porcentagem de mulheres em relação aos homens em qualquer função foi consistentemente abaixo dos 50%, para todos os anos de 1912 até agora. Ao que parece, onde homens apenas contratavam homens, para os diversos trabalhos. Segundo os pesquisadores, para o trabalho com atrizes, compreendiam cerca de 40% das castas, já como roteiristas 20%, como produtoras 12% e diretoras 5%. Isso até a década de 1920. Em 1930 os papéis femininos foram cortados pela metade, tanto na produção, quanto na direção, atingindo quase 0%. No que foi desestimulando os cineastas de estúdios independentes espalhados por todo o país, para apenas 5 grandes estúdios. Que eram, a Warner Bros., Paramount, MGM, Fox e a extinta RKO, que controlavam tudo. Já que o sistema de estúdio fica sob a administração de um pequeno grupo de homens, fazendo as mulheres receberem cada vez menos empregos. As descobertas dão um golpe na reputação de Hollywood. A Era de Ouro tem sido romantizada há muito tempo como um ponto alto da cultura na história cinematográfica, abrangendo aproximadamente a época de 1913 a 1969, foi um período de grandes avanços tecnológicos que transformaram a maneira como os espectadores se envolviam com a arte, até a primeira metade do século XX. À medida que os cineastas independentes saíam do mapa, os papéis de atuação para mulheres se tornaram poucos e distantes entre si, enquanto a produção e a direção praticamente desapareceram. Depois de 1940, após 2 processos históricos, que comentarei daqui a pouco, o papel da mulher na indústria cinematográfica se aproximou cada vez mais da igualdade de gênero.
De fato, o número de filmes dirigidos por mulheres em 2019 dobrou em relação ao ano anterior, e as mulheres representaram um quinto de todos os roteiristas, produtores, diretores e editores dos 100 filmes de maior bilheteria de 2019. Apesar desse aumento, as coisas ainda estão se movendo lentamente, levando os pesquisadores a buscar a raiz dessa tendência, enquanto algumas pesquisas sugerem que a diversidade de gênero pode desempenhar um papel significativo e colher vários benefícios em todas as indústrias. Subrepresentados em muitos campos, incluindo a indústria cinematográfica dos Estados Unidos. A falta de interesse ou as diferenças na capacidade inata das mulheres são algumas vezes hipotetizadas como as razões para o desequilíbrio de gênero no campo profissional. Mas a pesquisa aponta que é improvável que a indústria cinematográfica seja afetada por esses fatores. Um outro estudo feito pela Universidade Estadual de San Diego descobriu que, dos 250 filmes lançados em 2017, 88% não tinham diretoras, e 83% não tinham roteiristas e 96% não tinham diretoras de fotografia. O estudo também descobriu que, quando um filme tem pelo menos uma roteirista ou diretora, é mais provável que mais mulheres sejam escaladas para papéis-chave. Ambos os estudos destacam o progresso lento, mas seguro, ocorrendo por trás das câmeras. Os autores observam que suas descobertas não demonstram relações casuais, mas sugerem que produtoras e diretoras podem ajudar a promover as carreiras de outras mulheres na indústria. As mulheres melhoram as condições para outras mulheres. Como foi o caso da atriz Olivia de Havilland, que tinha um contrato de exclusividade com os irmãos Warner, e processou o estúdio em 1943 para ser liberada do seu contrato. Assim como qualquer outro ator ou atriz de Hollywood das décadas de 30 e de 40, Olivia de Havilland era uma escrava do sistema dos estúdios, sendo obrigada a fazer o filme que os executivos mandavam, e sem ter o direito de recusar. Com várias indicações ao Oscar, a atriz achou que poderia receber papéis que mostrassem todo o seu potencial artístico. No entanto, isso não aconteceu, e Olivia tornava-se cada vez mais frustrada. Cansada de interpretar moças ingênuas e recatadas, e os papéis de donzelas em perigo, Olivia passou a recusar os papéis cujos perfis não agradassem. A resposta da produtora foi 6 meses de suspensão contratual, em que os estúdios tinham a lei que os protegia sobre punições aos contratantes. Na teoria, essa ordem permitia que os estúdios mantivessem controle indefinido sobre um contrato não corporativo. Muitos aceitavam essa situação, enquanto poucos tentavam mudar o sistema. Como foi o caso de Bette Davis, que abriu um processo mal-sucedido contra a Warner Bros. Na década de 1930. Com interesse em trabalhar para outras produtoras, pois sabia que fora da Warner receberia melhores ofertas de papéis, a atriz não via a hora de seu contrato terminar. E assim que o período de 7 anos do contrato acabou, em 1943, ela foi informada que deveria continuar a trabalhar para a produtora por mais 6 meses para compensar o período em que esteve suspensa. Em 23 de agosto de 1943, seguindo o conselho de seu advogado, Olivia entrou com uma ação judicial contra a Warner Bros. No Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, pedindo uma sentença declaratória de que ela não estava mais vinculada à empresa. Por seu contrato, baseado no Código Penal do Trabalho, da Califórnia, que dava direito do trabalhador em não dar continuidade a trabalho, caso desejasse, após o término de contrato. A decisão foi uma das mais significativas e abrangentes de Hollywood, reduzindo o poder dos estúdios e estendendo maior liberdade criativa aos artistas. A regra dos 7 anos, a resultante da lei na Califórnia, ficou conhecida até hoje como Lei de Havilland. Sua vitória rendeu à atriz o respeito e a admiração de seus colegas de trabalho. Outro caso foi o governo federal dos Estados Unidos, que processou a Paramount. Em 1940, a Paramount concordou com um decreto de consentimento instituído pelo governo que acabaria com a reserva de bloqueio e a pré-venda, que era a prática de coletar dinheiro adiantado para filmes que ainda não estavam em produção. Porém, adotou políticas empresariais contraditórias, que fizeram a Paramount ganhar muito dinheiro. A Comissão Federal de Comércio e o Departamento de Justiça decidiram reabrir o processo contra não só com a Paramount, mas também com os outros 4 grandes estúdios. Isso levou à decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, em 1948, sustentando que os estúdios não podiam deter o monopólio do cinema.
e efetivamente pôs fim ao clássico sistema de estúdios de Hollywood. Agora, com as novas políticas empresariais, os espaços de trabalho podiam ser preenchidos por mulheres. Embora acene para décadas de progresso, o estudo destaca a dificuldade na diferença de gênero em Hollywood. Isso é nítido quando vemos o movimento do caso que tomou proporções mundiais, que foi o Me Too, onde uma série de abusos contra mulheres foi denunciado dentro dos estúdios de Hollywood. Agora quero saber da sua opinião. Você acha que esse número baixo de mulheres que trabalham nos bastidores, ou até mesmo na frente das câmeras, são falta de interesse de nós, do gênero feminino? Ou há um grupo de pessoas que não acredita no potencial de uma mulher? Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar um like e se inscrever. Beijo e até o próximo vídeo.